Oi, gente, está começando mais um Drops Design, nosso 10º Drops, um conteúdo desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Design da Unicinos, que reflete sobre as relações entre as práticas e as teorias que emergem do design. Hoje o nosso tema é cenários de design, e para essa conversa, para esse 10º Drops, temos aqui como entrevistado alguém muito especial, o professor doutor Carlo Franzato, que atua no PPG Design da Unicinos. Ciao, Carlo, tutto bene? Ciao Liana, tutto bene, tutto bene. Ciao Celso. Ciao. Também está aqui conosco o professor doutor Celso Skaletsky, que também atua no PPG Design da Unicinos. Oi, Celso. Oi, tchau. Eu sou Liana Chapinotto, mestre em Design Estratégico pelo PPG Design Unicinos e vou mediar este papo. Carlo, como você sabe, este é um Drops Design e a gente vai direto ao assunto. Design, projeto, essas duas palavras parecem se confundir. Por que você acha que isso acontece às vezes? Isso faz parte de uma tradição linguística que, assim, na nossa disciplina, faz com que duas tradições linguísticas, na verdade, entrem em diálogo. A neolatina e a inglesa, certo? Então, a palavra design faz parte justamente da tradição inglesa, enquanto nas línguas neolatinas não havia uma palavra similar. Havia a palavra projeto, que tem algumas nuances diferentes da inglesa. Então, nesse sentido, podem ser consideradas palavras sinônimas, né? Mas, na verdade, tem algumas diferenças, sim. E isso faz com que também as culturas de projetos, a neolatina e a inglesa, interpretem a disciplina de formas um pouco diferentes. Por exemplo, design, como vocês sabem, né, é um verbo, mas é também um substantivo. Então, já contém a ação dentro de si. Enquanto projeto, não. Então, nós podemos falar, por exemplo, de projetação, para aludir a esta característica essencial da disciplina, que é a de agir. Sempre falamos de ação projetual, sempre falamos de processos, né? Então, nessas nuances tem belíssimas possibilidades de diálogo e de interpretações diferentes da nossa atividade projetual. É interessante que o Carlo foi tocar numa questão que é tão discutida por todos nós, e mesmo que pareça redundante, ela é super importante. Mas, assim, o que a gente queria tentar entender melhor um pouquinho, Carlo, como que projeto ele se mistura com a palavra cenário, que muitas vezes a gente parece que são as mesmas coisas, a gente está falando da mesma coisa, né? O projeto e o cenário. E tu acha que existe realmente essas semelhanças, sobreposições de conceito entre cenários e projeto? Do meu ponto de vista, são palavras que remetem a conceitos bastante distintos. Os cenários são os contextos nos quais nós ambientamos nossa atividade projetual. Então, não se trataria de duas palavras muito próximas, como no caso de design e de projeto, mas de duas palavras com significados bem distintos, mesmo que haja claramente uma interação, né, entre os dois termos. Os designers projetam sempre por cenário, mesmo que se trate de cenários mais prosaicos, como, por exemplo, no design centrado no usuário ou em diversas práticas de co-design. Nesses casos, o cenário é o cotidiano das pessoas, por isso prosaico. Mesmo nesses casos, eles estão trabalhando por cenários. Mas, claro,
os designers também podem elaborar cenários poéticos, trabalhando com a imaginação, a fantasia, o sonho. E continuando no paralelo literário, há a possibilidade que os cenários remetam também à ficção científica. Então, olhando para futuros utópicos ou distópicos, o Advanced Design, que se entrelaça com as diversas disciplinas que operam na futurologia, elabora cenários desse tipo, projetados para o futuro, que tensionam o presente em direção ao futuro. Mas mesmo os que trabalhem com o futuro, o cenário sempre tem uma relação com o presente e até com o passado. Confunde os tempos. Concordo plenamente com o que tu falaste. E eu me recordo, nessa semana que estamos realizando esse Drops, aconteceu um simpósio de cultura de projeto e eu fiquei um pouco inquieto, assim, na dúvida, eu realmente não tenho certeza, porque eu ouvi várias vezes as pessoas falarem em projetar cenários e eu fiquei na dúvida o quanto se projeta cenários, se nós temos essa capacidade, ou se a gente, como tu falou, se a gente projeta por cenários, como é o que o Paulinho Reis vai defender e que acho que tu também comenta, e eu estou de acordo que qualquer projeto envolve construção de cenários. Mas não sei se tu acha que é possível, se está correto a gente dizer projetar, eu vou projetar um cenário. Acho que, como tu já antecipaste, né, eu tendencialmente, como Paulinho, prefiro esse tipo de relação, projetar por cenários, né? Mas acho que é lícito, sim, falar também de projetação de cenários. Veja, muito depende também da perspectiva, da visão de mundo, como se olha ao projeto. Inclusive, assim, há sempre uma confusão entre o produto e o produtor. O que é que seria o produto? Quem que seria o produtor? Muitas vezes são instâncias que se evocam reciprocamente. E a produção também entra neste jogo, se confundindo com essas instâncias. Então, a ação projetual que elabora cenários, ao mesmo tempo é elaborada pelos cenários que pretenderia elaborar como resultado final. Pensamos, enfim, eu não sei se esclareceu ou aumentou a confusão. Mas acho que também aumentar e formular novas questões é algo que é típico nosso como pesquisadores. Acho que tu faz muito bem isso, de não tentar focar em respostas que sejam definitivas, mas em formular também questões que nos levam a pensar sobre essa temática. Eu acho que sim, eu entendi. E eu fico pensando assim no que a gente viveu nesse ano, né, de 2020, Carlos, com toda essa situação da pandemia, né, isso também foi discutido há pouco nessa semana, o quanto poucas pessoas, né, um professor comentou que justamente quem imaginaria, né, que alguma coisa dessas iria acontecer com o mundo lá em janeiro ou fevereiro, né? Mas e daí eu penso assim que é justamente esse é o potencial, é um dos potenciais, né, dos cenários, que é de imaginar coisas que são não imagináveis, né, que não são previsíveis, né, mas para isso exige, como tu vê assim essa situação que a gente viveu, Carlos, assim do Covid-19 que a gente está vivendo ainda, e qual seria uma possível relação que a gente poderia pensar em termos de cenários e mesmo de estratégias, que é a área de concentração do nosso programa. Celso, quem poderia imaginar? Pois bem,
tem um caso muito especial que ocorreu no ano passado. Nós, no programa de pós-graduação em design da Unicinos, acabamos recentemente de formar a nossa primeira doutora, a doutora Cláudia Palma. Ela, no ano passado, foi fazer uma experiência ligada à sua prática metodológica em Nova York e em Cidade do México. Em Nova York, foi hospedada pelos colegas da Parsons. E foi uma experiência fantástica, permitiu elaborar muitas visões urbanas alternativas, né, a que então era considerada a realidade. E que só depois, e pareciam visões algumas muito improváveis, se não mesmo impossíveis, com certeza distópicas. E só depois, só nesse ano, uma delas se manifestou. Um dos grupos do workshop, liderado pela doutora Cláudia Palma, tinha imaginado uma realidade social embasada no confinamento das pessoas. Então, eles estavam começando a pensar toda uma série de dinâmicas relacionais embasadas sobre a ausência de contato entre as pessoas. Então, eu concordo plenamente. O uso da imaginação permite de prever o imprevisível. E é justamente por isso que eu tendo a não falar em previsão quando eu trabalho com o conceito de cenário, que é um dos principais escopos da minha pesquisa. Eu prefiro falar em antecipação. Em diversas disciplinas que se ocupam de futuro, normalmente os cenários são ligados à previsão, ou seja, à elaboração de uma visão antes do que ela efetivamente aconteça. Então, a previsão sempre estabelece uma relação entre presente e passado, certo? Você vê no presente o que vai acontecer no futuro. A antecipação, não necessariamente. Geralmente, na linguagem natural, são considerados dois termos sinônimos. Mas sempre que há duas palavras, há também, como falamos antes, né, nuances. E a antecipação permite um trabalho com os tempos muito mais complexo. Pensamos, por exemplo, a antecipação de notícias. Se antecipa uma notícia no presente de algo que já ocorreu no passado e que será tornado público somente no futuro. Eis a confusão dos tempos. Eis que, como a arte também trabalha, muitas vezes não se trata de prever o futuro, mas de aproximar realidades que de repente não estão exatamente à nossa frente, mas estão do nosso lado. Realidades interessantíssimas que já estão presentes na realidade, mas sobre a qual nós não nos concentramos. A nossa visão não se foca, que são de alguma forma esquecidas, né? As heterotopias. Então, o exercício no âmbito do design, da construção de cenário, eu acho que esta competência do designer de ver, de observar inclusive o presente, de prestar atenção, ter cuidado para o mundo que vive, se torna uma das características idiosincráticas que mais entrega valor para a futurologia. Juntamente, claro, a outra competência também idiosincrática do design, que é a de elaborar
produções visuais ou, de qualquer forma, sensibilidades que façam com que os cenários não sejam apenas previstos, descritos, mas também vivenciados. Uhum. E isso tem uma importância, me parece, muito grande em termos para nós do design estratégico. Com certeza. Uma das características que assim se atribui ao design estratégico é a produção de efeito de sentidos, né? Quantas vezes, talvez, esta questão já foi encontrada em outros design drops, imagino eu. Agora, como é que o design estratégico consegue elaborar tais efeitos? Justamente trabalhando com este deslocamento da realidade na qual nós vivemos para, vamos dizer assim, outras realidades. Não realidades futuras, não necessariamente realidades futuras, mas realidades outras. Agora, são deslocamentos que se operam através, como eu falava antes, né, da observação, do cuidado em relação ao presente, então apontando para outros lugares que não estavam na nossa frente, ou viagens né, com a imaginação para outros mundos, os mundos da fantasia. Operadas estas explorações, o design volta para a realidade, volta para o mundo no qual vivemos e entrega um sistema semântico diferente, um sistema novo, não no sentido de necessariamente inovador, mas apenas novo. E é entregando esse sistema que ele consegue produzir efeitos de sentido, que ele consegue iluminar possibilidades de novas significações, que ele consegue propor um novo sistema de valores, por exemplo, como, por exemplo, acontece no design para inovação cultural e social. Muito bem. Acho que agora a palavra é com a Liana. Bom, pessoal, a conversa está ótima, mas como o próprio nome do programa sugere, são Drops de Design. Mais conteúdos e reflexões sobre o tema você encontra em outros episódios da série e, obviamente, no programa de pós-graduação em Design da Unicinos. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Prego. Grazie a voi. È stato fantastico.